Já estamos de volta com o direto do plenário, imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal no momento em que os ministros estão retornando ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Como sabemos, estamos acompanhando a sessão plenária ao vivo da tarde desta quarta-feira e na expectativa agora para a continuação do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.263 de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Já houve a apresentação de relatório e voto do ministro relator, também um voto já do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Edson Fachin, e agora a expectativa da continuidade deste julgamento e que você, como sempre, vai continuar acompanhando na tarde desta quarta-feira, ao vivo, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos desta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à eminente ministra Rosa Weber, para a continuidade do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.263. Obrigada, senhora presidente. Cumprimento todos e peço vênia ao eminente ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, para acompanhar na íntegra o voto do eminente relator, ministro Luiz Roberto, reportando-me também aos fundamentos e às achegas trazidas pelo ministro Luiz Edson Fachin. É interessante como os textos normativos comportam mesmo diferentes olhares. Mas ouvi atentamente todas as ponderações do ministro Alexandre de Moraes e procurei reordenar o meu pensamento, mas fico com a minha convicção inicial. Eu tenho voto escrito, senhora presidente, e estou requerendo a Vossa Excelência para juntá-lo aos autos, e só me limito rapidamente a dizer que eu também conheço, como eminente relator da ação, entendo que a resolução, no caso 36 do CNMP, é um ato normativo primário, e eu chego a essa convicção na linha dos precedentes desta casa, em especial da resolução número 7 do CNJ, quando foi aqui apreciada, em ADI sob a relatoria do ministro César Peluso, e também me reporto a minha compreensão naquela ADI em que enfrentamos a questão do tabaco, especificamente era uma resolução da Anvisa, e entendo aqui também presente o poder normativo dos conselhos, à luz do texto constitucional. Na verdade, senhora presidente, a mim pareceu que a compreensão diversa do ministro Alexandre de Moraes, ela se funda no entendimento de que a competência, o poder normativo do CNMP, ele derivaria, ou ele se justificaria exclusivamente para o exercício das suas competências constitucionais, ou seja, o Conselho estaria investido de poder normativo naquilo e enquanto estivesse a regrar o exercício das suas próprias competências. E eu, com todo o respeito, leio a resolução no sentido de que ela está a regrar a atividade dos membros do Ministério Público. Por este enfoque, e não no sentido de ampliar, de atribuir-lhes o que a lei não lhes conferiu, mas sim no sentido de restringir, como também o ministro Edson Fachin, de restringir a própria atuação. E eu me reporto, em especial no meu voto escrito, senhora presidente, a ADI, em que dizia respeito especificamente à resolução do CNJ, mas em que se compreendeu que, ainda que o ministro Alexandre também tenha se referido, a verdade é os poderes implícitos. Se, e o ministro Luiz Roberto, da mesma forma, bem enfatizou, se a Constituição Federal, no caso, expressamente no artigo 130-A, parágrafo 2º, reza: compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros,
cabendo-lhe, inciso 1, zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências, ou seja, se a própria Constituição atribui esta competência ao Conselho, na verdade, tudo aquilo que disser respeito à atuação dos membros do Ministério Público está contido também neste poder, nesta linha, né, de descumprimento, não do exercício da atividade finalística, mas no descumprimento ou na forma de cumprimento dos deveres funcionais que ensejariam a possibilidade da aplicação das penalidades. E são nessa linha de compreensão, senhora presidente, eu, como disse, acompanho o eminente relator, renovando meu pedido de vênia. Agradeço a Vossa Excelência. Ouço o voto do eminente ministro Luiz Fux. Excelentíssima senhora presidente, senhores representantes do Ministério Público, senhores ministros, senhores advogados, estudantes presentes. Senhora presidente, o plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADC 12 do Distrito Federal, da relatoria do ministro Carlos Aires de Brito, foi taxativo em compreender que os órgãos de controle, tanto CNJ quanto CNMP, detinham a competência para editar atos normativos visando dar concretude àquela sua própria atribuição. E o que ocorre no caso presente? Exatamente com base nesses poderes, o Conselho Nacional do Ministério Público, visando a uniformização do proceder administrativo das interceptações telefônicas e, fundando-se na lei, estabeleceu regras que em nada colidem com a lei, convivem perfeitamente com a legislação primária. E tanto assim o é, e eu verifico isso aqui na própria exposição antecedente da resolução, que o Conselho Nacional do Ministério Público ele procurou exatamente estabelecer regras tendo como baliza a lei que regula a interceptação telefônica. Então, veja o que dispõe os considerando da lei. Considerando o que dispõe o inciso 12º, artigo 5º da Constituição Federal, que afirma ser inviolável o sigilo da correspondência e de comunicações telemáticas, de dados das comunicações telefônicas, salvo se houver ordem judicial nas hipóteses da forma em que a lei estabelecer, considerando que dispõe a Lei 9296, de 24 de julho de 96, que regulamenta o artigo 5º, inciso 2, considerando a necessidade de estabelecer a uniformização e padronização de requisitos rígidos na utilização dos dados referentes às autorizações de interceptações telefônicas, considerando a imposição do segredo de justiça e da preservação do sigilo das investigações realizadas e das informações disponibilizadas, e considerando que o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 39, disciplinou a matéria em relação ao Poder Judiciário, sendo necessária a adequação do Ministério Público nessa atividade, dispõe, artigo 1º, os membros do Ministério Público, ao requerer ao juiz competente da ação principal, da investigação criminal ou na instrução processual penal, medida cautelar, de caráter sigiloso em matéria criminal, que tenha por objeto a interceptação da comunicação telefônica, de telemática ou de informática, e, ao acompanhar o procedimento da interceptação feita pela autoridade policial nos termos da Lei 9296, deverá observar o que dispõe esta resolução. Então, na verdade, o propósito do Conselho Nacional do Ministério Público foi uniformizar o procedimento a ser adotado pelo membro do Ministério Público. E com que finalidade? Com a finalidade de evitar excesso. Porque se o Conselho Nacional do Ministério Público pode punir os membros do Ministério Público que extrapolem as suas atribuições, com muito mais razão, ele tem poder para prevenir para que o membro não extrapole, e estabeleceu regras procedimentais básicas.
Por essa razão, senhor presidente, eu não vi nenhuma inconstitucionalidade, pelo contrário, essa resolução ela obedece literalmente à lei e tem já esse fundamento constitucional a que se referiu o eminente ministro relator, cujo voto eu acompanho na integralidade, bem como os votos que me antecederam dos ministros Edson Fachin e da ministra Rosa Weber. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator e aos que o acompanharam para subscrever o voto divergente na íntegra do ministro Alexandre de Moraes. E eu destaco, em primeiro lugar, que é a própria Procuradoria-Geral da República, quando estava à sua frente num período de vacância entre escolha de procurador-geral, a doutora Débora Macedo do Prado de Brito Pereira, que em 29 de junho de 2009 subscreveu essa ação direta de inconstitucionalidade contra um ato do Conselho Nacional do Ministério Público, que, à época, ela também presidia. Eu destaco da inicial os seguintes trechos para razões e fundamentos de minha decisão, mas, desde logo, também subscrevendo, só em adendo àquilo que já disse o ministro Alexandre de Moraes, subscrevendo aquilo que Sua Excelência manifestou, eu adendo com essas fundamentações da inicial. Na inicial da PGR se diz que, no ato ora impugnado, o Conselho agiu além de sua competência constitucional, regulamentar, tanto com invasão da autonomia funcional dos membros do Ministério Público, como por ter inovado no ordenamento jurídico. E por entender que o eminente ministro Alexandre de Moraes bem demonstrou esses dois fundamentos naqueles dispositivos que Sua Excelência entendeu por bem julgar procedente a ação. Também da inicial eu colho o seguinte: o artigo 5º, 12 da Constituição da República 88, diz Débora, afeta a lei em sentido formal a competência exclusiva para estabelecer os parâmetros e procedimentos atinentes à interceptação telefônica. Nesse sentido, essa Egrégia Corte Constitucional já se firmou, quando da transição constitucional ao resolver conflito entre a Constituição de 1988 e ato normativo pretérito que autorizava a interceptação, dois pontos, o artigo 5º, 12 da Constituição, que prevê excepcionalmente a violação do sigilo das comunicações telefônicas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, não é auto-aplicável. Exige lei que estabeleça as hipóteses e a forma que permitam a autorização judicial precedentes. A. Enquanto a referida lei não foi editada pelo Congresso Nacional, é considerada prova ilícita e obtida mediante quebra do sigilo das comunicações telefônicas, mesmo quando haja ordem judicial. Constituição Federal, artigo 5º, 56. B. O artigo 57, 2A do Código Brasileiro de Telecomunicações não foi recepcionado pela atual Constituição, artigo 5º, 13, a qual exige números clausos para a definição das hipóteses e formas pelas quais é legítima a violação do sigilo das comunicações telefônicas. Fecho a subcitação e volto à inicial. Continuo na inicial sem a subcitação. Pede-se vênia para registrar, diz a Procuradora-Geral na inicial, os exatos contornos do inciso 12 do artigo 5º. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. De acordo com a Constituição, continua a inicial, somente a lei em sentido formal foi reservada a competência para regular o tema. Portanto, não pode o CNMP incluir formalidade que a lei não o fez, sob a frágil roupagem de regulamentação administrativa, tolhendo não só a liberdade do membro do Ministério Público, mas também a legítima expressão da vontade geral filtrada democraticamente pelo Legislativo. Dos dispositivos da resolução, fecho a citação da inicial, senhora presidente, e digo o seguinte: o artigo 1º da resolução diz o seguinte: o membro do Ministério Público, ao requerer ao juiz competente da ação principal
na investigação criminal ou na instrução processual penal, medida cautelar de caráter sigiloso em matéria criminal que tenha por objeto a interceptação de comunicação telefônica, de telemática ou de informática, e ao acompanhar o procedimento de interceptação feito pela autoridade policial nos termos do artigo 6º da Lei 9296/96, deverá observar o que dispõe essa resolução. Veja que o artigo 1º, que descreve qual é o objeto da resolução, faz referência exatamente àquilo que destacou o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, que são aqueles pontos em que a resolução dá poderes de interceptação direta ao próprio Ministério Público. Ao próprio Ministério Público. Sendo que a lei, como destacou Sua Excelência, o faz a polícia e o Ministério Público tem a sua competência constitucional, evidentemente, não está a se negar isso, de acompanhamento e também de condução dos atos investigatórios, da supervisão dos atos investigatórios. Mas não é ela que se comunica diretamente, como destacou o ministro Alexandre de Moraes, com as concessionárias. E veja, então, daí porque a glosa dos dispositivos e a interpretação conforme trazida por Sua Excelência. Porque a própria resolução desborda do seu objeto, que está descrito no artigo 1º, que é seguir a lei na forma do seu artigo 6º. E aí o dispositivo quem faz isso é a autoridade policial, que faz a interceptação, não é a autoridade do Ministério Público. E aqui é bom destacar e lembrar que já nos deparamos aqui, ministro Celso, com interceptação telefônica realizada por Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal. Então, vejam como não é um tema muito simples, não. Daí porque o parágrafo 2º do artigo 4º, o eminente ministro Alexandre de Moraes propôs a sua glosa. O membro do Ministério Público responsável pela investigação criminal, pelo pedido durante a instrução processual penal ou pelo acompanhamento do procedimento requerido pela autoridade policial. Aqui só há uma hipótese, o acompanhamento do que está sendo feito pela polícia. Daí a glosa desse dispositivo. O parágrafo 2º do artigo 4º. Porque a autoridade do Ministério Público não pode fazer a interceptação diretamente. Quem opera essa interceptação é a autoridade policial nos termos da lei de regência. Na lei de regência 9296. O artigo 5º. O membro do Ministério Público deverá formular, em razão do procedimento de investigação criminal ou na instrução do processo penal, pedido de prorrogação do prazo, devendo, neste caso, apresentar ao juiz competente ou ao servidor que for indicado os áudios, CD, DVD, com o inteiro teor da comunicação interceptada, as transcrições das conversas relevantes, a apreciação do pedido de prorrogação e o relatório circunstanciado das investigações que está a proceder, com o seu resultado. Embora a finalidade aqui seja a melhor possível, a verdade é que, como destacou também pedindo vênias aos que entendem de maneira diversa da divergência, mas aqui também isso inviabiliza muitas vezes o pedido, e a própria autoridade policial não está sujeita a estes requisitos para pedir a renovação. O que é fundamental aqui, e também concordo com o eminente relator, é que com as prorrogações se venham fundamentos que explicitem as razões da continuidade. Mas, e a experiência, imagino também que Sua Excelência, que foi secretário de Segurança Pública, ministro da Justiça, conviveu com esta situação diretamente na realidade do país, e aqui o país não é só a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, nós temos ministérios públicos estaduais e juízes estaduais e polícias estaduais, e a capilaridade desse sistema, como destacou o voto do ministro Alexandre de Moraes, e a dificuldade que não seria de se fazer um relatório circunstanciado para se requerer a prorrogação. E com meios magnéticos, já destacando parte do relatório. Isso aqui, se for necessário, o juiz determina que seja feito. Quer dizer, é um ônus que se impõe. Ao fim e ao cabo, o que o promotor vai dizer? O promotor vai dizer, delegado, pede Vossa Senhoria esse requerimento, porque se eu tiver que pedir, eu estou sujeito a uma resolução
do CNMP que me impõe uma série de encargos para uma simples renovação, que tem que ser justificada, evidentemente, e depois tem que ser fundamentada pela autoridade judicial, mas que não impõe à lei de regência todas essas circunstâncias e essas especificidades. E o Brasil é um país continente. O artigo 6º também entendo que impõe na atividade finalística do MP uma série de obstáculos. O membro do Ministério Público deverá acompanhar o procedimento de interceptação telefônica feito em inquérito policial, quando necessariamente deverá ser cientificado, nos termos do artigo 6º da Lei 9296, devendo manifestar-se expressamente sobre a legalidade e a segurança do sistema de sigilo de dados, desde o momento do pedido. Essa fiscalização, ela já é íncita à atividade, e colocar isto aqui, penso que cria um ônus que não está previsto também na lei, embora bem intencionada a resolução neste ponto. Por outro lado, o parágrafo 3º do artigo 8º, Sua Excelência propõe uma interpretação conforme para se evitar uma interpretação ao contrário senso. Porque, como destacou o voto de Sua Excelência, não há dúvida de que é defeso, como diz a resolução, no parágrafo 3º do artigo 8º, é defeso ao membro do Ministério Público ou a qualquer servidor da instituição realizar interceptações de comunicação telefônica, de informática ou telemática, ou quebrar o segredo de justiça sem autorização judicial, ou com objetivos não autorizados em lei. Não há essa outra possibilidade. Não há essa outra possibilidade. Ou é com autorização judicial ou não é com autorização judicial, e é ilegal. Não existe esta outra possibilidade. Então, daí, Sua Excelência, fazer aqui a interpretação conforme. Artigo 9º. Cumprida a medida solicitada no prazo assinalado ou prorrogado, o membro do Ministério Público nos procedimentos de investigação criminal que está promovendo encaminhará ao juiz competente para a causa o resultado da interceptação, acompanhado de relatório circunstanciado que deverá conter o resumo das diligências e procedimentos adotados com as medidas judiciais consequentes a este meio de prova. Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público, nos pedidos feitos nos procedimentos de investigação criminal, durante a instrução processual penal e no acompanhamento do inquérito policial, deverá requerer ao juiz competente a inutilização da gravação que não interessar a prova. Parágrafo 2º. O membro do Ministério Público acompanhará a instauração do incidente de inutilização da gravação que não interessar a prova. Aqui também nós verificamos que, embora extremamente bem intencionada a resolução, na verdade, nós temos que nos preocupar, como disse Sua Excelência, com esta condição ou não deste acompanhamento dessa atividade que, a rigor, e a regra geral, e assim foi definido nesse plenário, a regra geral é a investigação ser feita pela Polícia Judiciária. O que está essa resolução a impor? Que todo tipo de inquérito terá que ter, numa interceptação telefônica, a interveniência do Ministério Público. Em toda. E isso pode criar obstáculos à investigação policial Brasil afora. Esta é a realidade que nos chama a atenção. Alguém que trabalhou na Secretaria de Segurança Pública, foi secretário de Segurança Pública, foi do Ministério Público, foi ministro da Justiça e se envolveu nessa realidade do dia a dia. Ministro Toffoli, permite só... Pois não. Além desse problema, cria um obstáculo ao próprio juiz, porque a lei autoriza que o juiz decrete de ofício e determine imediatamente que a polícia realize nas urgências. Sem passar pelo Ministério Público. E aí se inverte a lógica do que a lei determinou. Certo ou errado, mas determinou. Então, senhora presidente, eminentes colegas, pedindo ver, né, ao relator e aos colegas que o acompanharam, eu mesmo, quando estudei o tema, eu até escrevi aqui na minha pastinha improcedente, mas o ministro Alexandre, ao proferir o seu voto, colocou estas questões que subscrevo e subscrevendo também a inicial, que é da lavra, de fina lavra, da doutora Débora Duprá.
Eu acompanho a divergência. Presidente, só um brevíssimo comentário. Por favor. A resolução é de 6 de abril de 2009. Portanto, ela vige há 9 anos, sem que tenha trazido qualquer transtorno. Pois não. Ministro Ricardo Lewandowski. Eu posso só fazer uma consideração? Claro, por favor. Já trouxe vários transtornos em vários estados, na verdade. Tá bem. Mas como estamos julgando a constitucionalidade ou não, apenas as observações são levadas em conta, mas seguimos com a tomada de votos. Ministro Ricardo Lewandowski, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu começo cumprimentando tanto o ministro Barroso quanto o ministro Alexandre de Moraes pelos brilhantes votos que trouxeram à consideração deste egrégio plenário. E queria dizer, logo de início, que comungo das preocupações do ministro Barroso, no sentido de que é altamente desejável uma uniformização dos procedimentos por parte do Ministério Público para a quebra do sigilo telefônico. No entanto, eu peço vênia à Sua Excelência, o ministro Barroso, e aos colegas que o acompanharam para aderir à divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu faço, tal como já foi ventilado por outros, forte no argumento de que o artigo 5º, inciso 12 da nossa Constituição, estabelece uma reserva legal e uma reserva de jurisdição no que diz respeito à quebra do sigilo telefônico. Ou seja, a quebra do sigilo telefônico depende de regulamentação por parte de lei e também exige uma autorização judicial. Atento a este comando constitucional, o Congresso Nacional, pouco tempo depois, em 1996, por meio da Lei 9296, regulamentou exaustivamente a matéria. A meu ver, esgotou o assunto este diploma legal. E esta lei, como já foi dito aqui, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, foi editada em atenção a outro comando legal, igualmente importante, que é o artigo 22, inciso 1º da Lei Maior, que estabelece que a União, ou compete à União privativamente, legislar em matéria de direito processual, notadamente direito processual penal. Então, eu penso, como já foi dito aqui por outros, que o CNMP, que é um órgão de natureza eminentemente administrativa, ao criar, como disse a Procuradoria-Geral da República, requisitos formais de validade para que um membro do Ministério Público possa requerer a quebra do sigilo telefônico, além de desbordar das competências estabelecidas no artigo 130-A da Constituição Federal, vulnera, a meu ver, a mais não poder, para utilizar uma expressão cara ao ministro Marco Aurélio, o princípio da reserva legal e o princípio da jurisdição, ao baixar normas abstratas e gerais de caráter cogente em substituição ao Parlamento. E assim o fazendo, pode dar aso à nulidade do procedimento por vício de natureza formal. Então, ao expungirmos do ordenamento legal este diploma normativo editado pelo CNMP, nós, de maneira profilática, estaremos evitando uma futura nulidade em alguma investigação importante que, porventura, possa ser apresentada ou submetida a qualquer órgão do Poder Judiciário. Então, senhor presidente, com devido respeito a todos que agasalharam a tese antagônica àquela apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, eu acompanho Sua Excelência em seu voto de divergência na íntegra. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Presidente, este me parece um caso interessante sobre diversas perspectivas. Inicialmente, a mim me parece que nós devemos, talvez, nos reorganizar para pensar o papel dessas instituições, CNJ, CNMP. Certamente, elas não têm um papel
puramente regulamentar no sentido que nós usamos para o poder regulamentar do decreto tradicional, né, que inspira nosso constitucionalismo desde a Constituição de 1824. Aqui se trata de uma posição que se tem, que permite desenvolvimento. O próprio tribunal, no caso célebre da regulação sobre o tema do nepotismo, entendeu que ali o CNJ traçava lineamentos mais amplos, mais condizentes com a ordem jurídica completa. Mas tem um outro, esta é uma perspectiva que precisa ser devidamente discutida e analisada, e que tem reflexos naquilo que nós debatemos também, a propósito, por exemplo, da sistemática de regulação das agências reguladoras. O texto constitucional, quando trata delas, em alguns casos específicos, faz menção muito en passant. Por exemplo, quando trata de Anatel ou de ANP. Mas nada diz sobre o poder regulamentar. Não obstante, se nós lermos as leis dessas agências, vamos verificar que não é um ato puramente regulamentar. No mínimo, naquela tradicional distinção que se fazia, ficaria, não é, entre um regulamento autorizado, às vezes até um regulamento delegado. Quer dizer, a Constituição terá que ser, de alguma forma, talvez fazer algum tipo de opção, mas terá que ser revisitada para delimitar essa questão. Quer dizer, todos nós sabemos que a Constituição de 88 nasceu sob também o marco da legalidade. Tanto é que o célebre artigo 25 das disposições transitórias determinava o encerramento de todas as delegações heterodoxas. Se nós formos compulsar o jornal Diário Oficial de hoje, presidente, certamente vamos encontrar uma lei com algum tipo de delegação, um regulamento. O Conselho Monetário Nacional. Sim. Que já existia, que se cogitava. E esses órgãos se multiplicaram, né, ao longo do tempo. Portanto, essa é uma temática que nós precisamos discutir, certamente, e, claro, com maior razão, quando se trata do CNJ ou do CNMP. Mas me parece que aqui haverá, pelo menos, que se reconhecer a possibilidade desses órgãos regularem procedimentalmente os afazeres dos seus agentes, daqueles que estão submetidos a essa regulação. Uma outra perspectiva que se coloca, e que me parece que talvez tenha animado o CNMP nesta tarefa, tem a ver com o chamado poder investigatório do Ministério Público, que nós debatemos aqui a outrance, né, extensamente, e fixamos a ideia de que deveríamos ter, sim, um poder, reconhecer o poder investigatório, pelo menos em caráter subsidiário. Tentou-se dizer, que aplicar-se-ia, enquanto não houvesse uma legislação sobre o tema, e acho que, nesse sentido, tarda, e tem razão, ministro Alexandre, quando aponta, tarda o Congresso em não regular isto, considerando os avanços dados pela própria jurisprudência. Então, me parece que o CNMP, de alguma forma, já, ao regular isto, traduzia essa ideia, o poder investigatório do Ministério Público. E, realmente, aqui, acho que apontou bem o ministro Alexandre, há questões que precisam ser resolvidas, não é? Ou, bem, nós dizemos que esse poder de investigação do Ministério Público envolve, inclusive, o poder de fazer a interceptação, parece que essa é a premissa de que parte o CNMP, ou
nós vamos ter que dizer que a lei, neste caso, pelo menos no caso específico em que se autoriza a interceptação feita pelo Ministério Público, estaria sendo violada. Eu me lembro que, a toda hora, surgem discussões sobre esse modelo da investigação feita pelo Ministério Público. Quando nós discutimos isso, e discutimos intensamente, se falou aqui, por exemplo, e já se remetia a uma alusão feita por Sepúlveda Pertence em outro momento, que seria connatural ao Ministério Público o poder, por exemplo, para investigar a polícia, que seria uma decorrência do poder de controle externo. Não obstante, havia também aqui controvérsias e embates. De qualquer forma, assentamos que, em princípio, seria cabível a investigação. Em caráter complementar, o ministro Marco Aurélio suscitava dúvidas, por exemplo, em casos em que o Ministério Público pedira a atualização de informações numa perícia feita por incidentes médicos. E nós entendemos que ali o Ministério Público não avançara além dos seus afazeres normais. O inquérito já estava concluído e ele se dirigira a uma autoridade do Ministério da Saúde para que fosse esclarecido que tipo de doenças, caso acho que conhecido de uma instituição hospitalar que teria feito fraudes no âmbito do sistema SUS. E assim, nós fomos mais ou menos tentando, exemplificadamente, delinear todo aquele quadro. Mas o que ocorreu depois da nossa decisão? E os relatos da própria polícia mostram, por exemplo, que, no vácuo da lei, na ausência de disciplina legal, ao invés de se aplicar a disciplina do inquérito, não sei se isso está disciplinado pelo Conselho do Ministério Público, passaram-se a adotar os chamados PICs, Procedimento de Investigação Criminal. Salvo engano, se os números não... são imprecisos, Dr. Janot teria deixado o ministro Fux na Procuradoria, ao lado dos inquéritos, 800 PICs. Portanto, é uma nova função que não corresponde àquilo que nós inicialmente desenhamos com a ideia da subsidiariedade. Os observadores dessa cena trazem uma outra consideração. Já discutimos isso, ministro Lewandowski, que é a questão do controle judicial. Enquanto o inquérito, de alguma forma, passa por um controle judicial, os PICs estão submetidos ao controle do seu próprio instaurador, e só. Mas, ministro Gilmar, na decisão, e Vossa Excelência ficou relator deste plenário a respeito da investigação subsidiária do Ministério Público, ficou estabelecido, e eu lembro muito bem do voto do ministro César Peluso nesse aspecto, que deveria ser, além de ser subsidiária naqueles casos de omissão, e também submetidos aos mesmos regramentos do CPP em relação à supervisão judicial. Isso está bem claro no voto. Mas, ministro Toffoli, Vossa Excelência me permite, deveria ter um prazo razoável, não poderia ser sigiloso para as partes e deveria, sim, ser coordenado por um juiz. Essas eram as premissas que se colocou, o plenário colocou a essa investigação por parte do Ministério Público, subsidiário. Mas o desenvolvimento que se deu, aparentemente, se deu a despeito dessas ponderações e dessas considerações, e, obviamente, que nós temos hoje
grandes problemas em torno dessa questão, inclusive a polícia sendo solicitada para ajudar na execução dos PICs. Portanto, a rigor, se criou aqui realmente algo que é preocupante. Os PICs lembram, de alguma forma, se eles não têm nenhum controle, aquelas instituições do regime militar, como chamava o ministro Celso? Comissões Gerais de Investigação. Essas CGIs, não é? Porque, a rigor, você não tem parâmetro qualquer. Então, veja que, nesse contexto, é extremamente preocupante que, a partir de um PIC, se tenha uma interceptação. E, nesse sentido, realmente parece que nós devemos nos preocupar com essa consequência. Eu acho que sou, até agora, relator, nesse processo, de embargos de declaração, que acho que eu vou até pedir pauta, presidente, para trazer, porque, de fato, o tema hoje urge. Salvo engano, inclusive, se não estou errado, o Conselho da Justiça Federal teria dispensado esse controle, inclusive o controle dos PICs, de modo que isso precisa ser colocado na agenda judicial, tendo em vista de maneira muito clara a defesa dos direitos e garantias individuais. Então, assentando e fazendo um resumo, a mim me parece que, de alguma forma, se compreende a resolução do CNMP nesse contexto do debate que já se desenvolvera ao longo de anos sobre o poder de investigação do Ministério Público, que nós o afirmamos em caráter subsidiário. Mas é evidente, por exemplo, que a leitura que fez o ministro Alexandre e agora ministro Toffoli, que no artigo 8º tem-se uma hábil proibição permissiva, se a gente for ligar a linguagem da legística. O que se diz é defesa ao membro do Ministério Público ou a qualquer servidor da instituição realizar interceptações de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. O que significa? Significa que, nesse poder de investigação, o Ministério Público já estava fazendo investigações com quebra de sigilo sem autorização judicial? Uma pergunta importante nesse contexto. Segunda pergunta: significa que isto passa a ser uma regra subsidiária em relação àquilo que está na lei de interceptação e que, como foi muito bem dito aqui, passou por um longo processo de depuração. Eu me lembro que o então delegado Tuma, e senador Tuma, depois de saudosa memória, reclamava, protestava contra a decisão do Supremo, que disse que a velha disciplina do Código de Telecomunicações não teria sido recepcionada pela nova Constituição, tendo em vista as exigências ali estabelecidas, e o Supremo não estabeleceu prazo, considerou que as provas produzidas nesse lapso seriam provas ilícitas. Quem trabalhou neste projeto no Ministério da Justiça foi ninguém mais, ninguém menos do que o grande criminalista e jurista e ministro do STJ, Assis Toledo, que, inclusive, já se permitiu, vamos chamar assim, alguma licença poética legítima, porque àquela altura, em 95, 96, já era necessário colocar não só a interceptação telefônica, ministro Fux, mas também todas as questões ligadas
à telemática. Do contrário, também haveria um drible nesse processo, e ele tentou fazer essa antecipação. Houve até uma DIN, salvo engano, ministro Celso, contra esse ponto específico da lei, para dizer que esta lei, nesse ponto, seria inconstitucional, porque enquanto ela falava em interceptação de caráter telemático em geral, a Constituição só falava em interceptação telefônica. Um caso clássico de evolução. Creio que essa DIN acabou sendo julgada prejudicada, mas é um caso até interessante de uma certa brincadeira, de um certo exercício no plano da hermenêutica constitucional, porque se não pudera por lei, daqui a pouco também nós teríamos que fazer. Então, vamos fazer uma emenda para reformular o dispositivo constitucional. E alguém diria, mas aqui nós estamos diante, talvez, de uma cláusula pétrea, e isto levaria, digamos, a um não liquid, a uma não decisão. Mas fica muito claro, no parágrafo 3º, a meu ver, que, ao dizer que é defesa ao membro do Ministério Público ou a qualquer servidor da instituição realizar interceptações de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar o segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei, sob pena de responsabilidade criminal nos termos da legislação vigente, o que se está a dizer é que, desde que haja autorização judicial, o Ministério Público pode fazer interceptação telefônica. Simples assim. Bom, mas pode vis-à-vis a lei que estabelece essa regra? Veja, aqui é um regime de legalidade estrita. E, claro, como nós sabemos, o ministro Toffoli lembrava há pouco, que há notícias várias de que vários órgãos do Ministério Público teriam comprado os chamados aparelhos guardiões. Ora, para ter auxílio da polícia aqui na interceptação ou para fazê-lo de maneira direta? Então, a mim me parece que, nesse ponto, com as vênias de estilo, tem razão a invocação feita pelo ministro Alexandre, ao dizer que claramente aqui há uma violação do princípio da reserva legal. Eu não me impressiono, não radicalizaria em relação à disciplina do CNMP em face dos membros do Ministério Público, nas normas de organização e procedimento. Porque entendo que pode fazê-lo, como entendo que o CNJ pode fazê-lo. Agora, de fato, aqui se trata claramente de reescrever aquilo que está na lei. A norma regimental, a norma de caráter regimental, né, do poder de resolução, está modificando o texto. Será que foi o que nós dissemos? A não ser que se diga, não, mas ao admitir o poder de investigação do Ministério Público, estava incluída, inclusive, a ideia da interceptação. Aqueles que participaram do julgamento, certamente, não se lembram desse debate. Em nenhuma medida nós consideramos esse aspecto. Então, me parece, presidente, que a questão, o debate é extremamente sério. Eu até brincava com o ministro Toffoli e com o ministro Celso, que não fosse a premência do tempo e o fato disso já estar em vigor por tantos anos, e, na verdade, eu me abalançaria mesmo, diante dos argumentos aqui lançados, até a pedir vista dos autos, mas realmente, diante de todas essas circunstâncias, né, especiais, eu vou pedir vênia ao relator e àqueles que o acompanharam para sufragar às inteiras a manifestação do ministro Alexandre de Moraes. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Ministro Marco Aurélio. Presidente, em primeiro lugar, é sintomático ter sido a ADI ajuizada pelo Procurador-Geral da República.
que preside o Conselho Nacional do Ministério Público. E esse ajuizamento decorreu de um fato. O Conselho Nacional do Ministério Público inovou no campo normativo, olvidando que a competência que ele tem diz respeito a regulamentações, não pode substituir-se ao Congresso Nacional. Disciplinou o Conselho Nacional do Ministério Público processo, matéria da competência da União. Mais do que isso, olvidou a independência funcional do Ministério Público, colocando os integrantes do Ministério Público em uma verdadeira camisa de força, assentando como deve atuar no campo judicante, como ator do processo crime, o membro do Ministério Público. O passo foi demasiadamente largo, presidente, no que até mesmo a cláusula constitucional que remete à lei complementar, a fixação das atribuições do Ministério Público foi olvidada. E aí, mediante uma resolução, foi esse o rótulo que se deu a esse verdadeiro ato normativo abstrato autônomo, mediante uma resolução, se pretendeu como que aditar a lei orgânica do Ministério Público. Acolho, presidente, integralmente o pedido inicial. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello. Senhora presidente, o eminente relator ministro Roberto Barroso, depois de enfatizar que a resolução número 36 de 2009 do Conselho Nacional do Ministério Público não teve por objeto regulamentar a Lei 92/96 de 1996, pois foi editada com o propósito único de disciplinar em caráter geral e abstrato a conduta e a atuação dos membros e servidores do Ministério Público na esfera dos procedimentos investigatórios de interceptação telefônica, assinalou com absoluta correção que o Conselho Nacional do Ministério Público não transgrediu nem desrespeitou os limites do poder normativo que lhe foi diretamente outorgado pela própria Constituição da República. E, nesse contexto, assinalou-se que a resolução em questão não se qualifica como simples ato normativo secundário, revelando-se, ao contrário, juridicamente suscetível de constituir objeto legítimo de controle abstrato de constitucionalidade. Por tal razão, senhora presidente, e nesse ponto acompanhando também o doutíssimo voto do eminente relator, também conheço da presente ação direta. Entendo, senhora presidente, que o conteúdo inscrito na Resolução 36 de 2009 do Conselho Nacional do Ministério Público também compõe a esfera de atribuições institucionais desse órgão, desse Conselho Constitucional, pois a regulação normativa dela constante acha-se instrumentalmente vocacionada a tornar efetivo o exercício por esse órgão das múltiplas e relevantes competências que lhe foram diretamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da República, com particular destaque para o que dispõe o artigo 130-A e seu parágrafo 2º. Isso significa que a atribuição de poderes explícitos e enumerados ao Conselho Nacional do Ministério Público, tais como enunciados no artigo 130-A, parágrafo 2º, incisos 1º e 2º da Lei Fundamental da República, supõe que se lhe reconheça, ainda que por implicitude, a titularidade de meios lícitos destinados a viabilizar a adoção de medidas vocacionadas a conferir
real efetividade às suas atribuições institucionais. O eminente relator, ao formular juízo confirmatório da validade constitucional da Resolução 36 de 2009 do Conselho Nacional do Ministério Público, acentuou com razão, senhora presidente, que o ato impugnado se insere na competência do CNMP de disciplinar os deveres funcionais dos membros do Ministério Público, entre os quais o dever de sigilo, e de zelar também, salienta o eminente ministro Roberto Barroso, pela observância dos princípios previstos no artigo 37 da Constituição, aí incluído o princípio da eficiência. E assim justificou, no ponto, senhora presidente, a sua asserção. Diz, então, o eminente relator, o ministro Luiz Roberto Barroso: se o Conselho não estivesse autorizado a prever as medidas exigidas para a garantia do sigilo das interceptações, nem a dispor sobre práticas formais necessárias à eficiência da atuação ministerial, como poderia controlar o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, entre os quais o dever de sigilo, e ainda zelar pela observância do artigo 37 da Constituição, em que é previsto, entre outros, o princípio da eficiência? É fora de dúvida, responde, que ao atribuir ao CNMP tal poder-dever, eu até diria tal dever-poder, a Constituição conferiu-lhe também os meios lícitos para desincumbir-se dele. Essa lógica está longe de ser nova e, em rigor, fundamenta toda a atuação regulamentar da administração. Quem determina os fins concede igualmente os meios. Quem determina o fim concede igualmente os meios, conclui o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Impende considerar, bem por isso, senhora presidente, neste ponto, em ordem a legitimar esse entendimento, a formulação que se fez, a construção que se realizou em torno dos poderes implícitos, cuja doutrina, como sabemos, construída pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, no célebre caso McCulloch versus Maryland, julgado em 1819, enfatiza que a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito a esse mesmo órgão dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos. Cabe assinalar, ante a sua extrema pertinência, o magistério do saudoso professor Marcelo Caetano, cuja observação no tema, referindo seus processos de hermenêutica constitucional, assinala que, em relação aos poderes dos órgãos ou das pessoas físicas ou jurídicas, admite-se, por exemplo, a interpretação extensiva, sobretudo pela determinação dos poderes que estejam implícitos noutros expressamente atribuídos. Esta Suprema Corte, senhora presidente, ao exercer o seu poder de indagação constitucional, consoante adverte Castro Nunes em sua teoria e prática do Poder Judiciário, deve ter presente sempre essa técnica lógico-racional fundada na teoria jurídica dos poderes implícitos, para, através dela, conferir eficácia real ao conteúdo e ao exercício de dada competência constitucional, como a de que ora se cuida, consideradas as atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público, tais como expressamente relacionadas no artigo 130-A e também em seu parágrafo 2º da Constituição da República. É por isso que entendo revestir-se de integral legitimidade constitucional a atribuição que, validada pela teoria dos poderes implícitos, permite ao Conselho Nacional do Ministério Público adotar as medidas lícitas necessárias ao fiel adimplemento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das competências que lhe foram outorgadas, insista-se, diretamente pela própria Constituição da República. Não fora assim,
e desde que adotada na espécie uma indevida perspectiva reducionista, esvaziar-se-iam por completo as atribuições constitucionais expressamente conferidas ao CNMP. Daí a corretíssima advertência do eminente e saudoso ministro Oswaldo Trigueiro, verbis. Nada mais lógico, portanto, do que recorrermos, eventualmente, ao expediente dos poderes implícitos, para, neles, dos poderes implícitos, assentar algum poder derivado de que tivesse de utilizar-se para integrar o desempenho de seu papel constitucional. E não constitui demasia relembrar, senhora presidente, neste ponto, a lição definitiva de Rui Barbosa, cuja precisa abordagem da teoria dos poderes implícitos, após referir as opiniões de John Marshall, de Willoughby, de James Madison e do nosso João Barbalho, assinala: não são as constituições enumerações das faculdades atribuídas aos poderes dos Estados. Traçam as constituições uma figura geral do regime, dos seus caracteres capitais, enumeram as atribuições principais de cada ramo da soberania nacional e deixam à interpretação e ao critério de cada um dos poderes constituídos, no uso dessas funções, a escolha dos meios e instrumentos com que os tem de exercer a cada atribuição conferida. Nos Estados Unidos, como sabemos, diz Marshall, que essa verdade se afirma não só para o nosso regime, mas para todos os regimes. Essa verdade, fundada pelo bom senso, é a de que, em se querendo os fins, se hão de querer necessariamente os meios. A de que, se conferimos a uma autoridade ou órgão uma função, implicitamente lhe conferimos os meios eficazes para exercer essas funções. Quer dizer, princípio indiscutível que, uma vez conferida uma atribuição, nela se consideram envolvidos todos os meios necessários para a sua execução regular. Esse é o princípio. Esta a regra. Trata-se, portanto, de uma verdade que se estriba, ao mesmo tempo, em dois fundamentos inabaláveis. Fundamento da razão geral, do senso universal, da verdade evidente em toda parte. O princípio de que a concessão dos fins importa a concessão dos meios. A questão, portanto, é saber da legitimidade quanto ao fim que se tem em mira. Verificada a legitimidade deste fim, todos os meios que forem apropriados a ele, todos os meios que a ele forem claramente adaptáveis, todos os meios que não forem proibidos pela Constituição, implicitamente se tem concedido ao uso da autoridade a quem se conferiu o poder. Destaco ainda, senhora presidente, a questão pertinente ao que dispõe o artigo 9º, combinado com o artigo 8º, parágrafos 2º e 3º, todos e também artigo 5º, todos da Resolução 36 de 2009 do CNMP, cujo teor autoriza o membro do Ministério Público a promover, sempre mediante prévia e necessária autorização judicial, a interceptação de conversações telefônicas nos procedimentos de investigação penal que haja instaurado. Tenho para mim, senhora presidente, com todas as vênias, que essa regulação da atividade do Ministério Público em tema de interceptação telefônica objetiva disciplinar e limitar, como aqui foi assinalado pelo eminente ministro relator e por todos aqueles que seguem Sua Excelência, objetiva disciplinar e limitar os poderes dos membros dessa instituição, em ordem a prevenir práticas abusivas e, desse modo, preservar os direitos individuais dos cidadãos da República, notadamente daqueles que sofrem persecução penal por parte do Estado, como resulta claro, segundo penso, dos artigos 4º, 5º, 8º e seus parágrafos 2º e 3º e 9º, todos da Resolução 36 de 2009 do CNMP. Não custa enfatizar neste ponto, senhora presidente, que
especialmente em matéria de regime de sigilo, que o direito à intimidade qualifica-se como uma expressiva prerrogativa de ordem jurídica, que consiste em reconhecer em favor da pessoa a existência de um espaço indevassável destinado a protegê-la contra indevidas interferências de terceiros, notadamente do Estado e de seus agentes na esfera de sua vida privada. Daí a correta advertência feita pelo eminente jornalista e professor Carlos Alberto de Franco, para quem, verbes, um dos grandes desafios da sociedade moderna é a preservação do direito à intimidade. Nenhum homem pode ser considerado verdadeiramente livre se não dispuser de garantia de inviolabilidade da esfera de privacidade que o cerca. Fecha aspas. E daí o próprio telos, a própria finalidade que inspira a resolução do CNMP em questão. A transposição arbitrária para o domínio público de questões pessoais, sem qualquer reflexo no plano dos interesses sociais, tem o significado de grave transgressão ao postulado constitucional que protege o direito à intimidade, pois esse direito, na abrangência de seu alcance, representa, segundo diz Hannah Arendt, o direito de excluir do conhecimento de terceiros aquilo que diz respeito ao modo de ser da vida privada. E é certo, senhora presidente, é certo que, por efeito de expressa previsão constitucional, artigo 5º, inciso 12, parte final da Constituição, a garantia da inviolabilidade das comunicações telefônicas não tem caráter absoluto. Na realidade, como esta Corte já decidiu, não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades fundamentais legitimam, mesmo, ainda que excepcionalmente, a adoção por parte dos órgãos estatais de medidas extraordinárias que atinjam, eventualmente, prerrogativas individuais ou coletivas, uma vez respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. Isso não significa, portanto, que o Estatuto Constitucional das Liberdades Fundamentais, nele compreendida a garantia fundamental da inviolabilidade das comunicações telefônicas, possa ser arbitrariamente desrespeitado por qualquer órgão do poder público, devendo-se sempre atender de maneira estrita a todos os requisitos autorizadores da incidência, em cada caso concreto, da cláusula de exceção inscrita na parte final do inciso 12 do artigo 5º de nossa Carta Política. E é precisamente o que dispõe esta resolução do CNMP, que não confere nem poderia conferir poderes ou competência aos membros do Ministério Público para eles, por autoridade própria, decretarem a quebra e autorizarem as interceptações telefônicas, matéria que está sujeita, como sabemos, à reserva constitucional de jurisdição. Nesse contexto, senhora presidente, embora a inviolabilidade das comunicações telefônicas, também ela não tenha caráter absoluto, deixando de prevalecer por isso mesmo nas hipóteses excepcionais taxativamente previstas na Lei 9296 de 96, não se pode desconsiderar no exame da questão que a inviolabilidade das comunicações telefônicas reflete uma expressiva projeção da garantia fundamental da intimidade e também da própria privacidade, não se expondo em consequência, enquanto valor constitucional que é, a intervenções estatais abusivas ou a intrusões do poder público, quando sejam estas desvestidas de causa provável ou destituídas de base jurídica idônea. No caso, senhora presidente, entendo que a possibilidade de um membro do Ministério Público, sempre mediante prévia autorização e permanente controle jurisdicional, promover, uma vez autorizado pelo Poder Judiciário, interceptações telefônicas nos procedimentos investigatórios por ele próprio instaurados, inclui-se no âmbito de seus poderes investigatórios,
cuja legitimidade constitucional já foi reconhecida inúmeras vezes por esta Corte, particularmente no julgamento plenário do recurso extraordinário 593-727 de Minas Gerais. Esta Corte já assentou o entendimento de que o poder de investigar compõe, em sede penal, o complexo de funções institucionais do Ministério Público, que dispõe, na condição de dominus litis e também como expressão de sua competência, como aqui foi enfatizado, para exercer o controle externo da atividade policial, da atribuição de fazer instaurar, ainda que em caráter subsidiário, mas por autoridade própria e sob sua direção, procedimentos de investigação penal destinados a viabilizar a obtenção de dados informativos, de subsídios probatórios e de elementos de convicção que lhe permitam formar a opinio delicti, em ordem a propiciar eventual ajuizamento da ação penal de iniciativa pública. Nesse importante precedente, senhora presidente, o Supremo Tribunal Federal também advertiu que o Ministério Público, sem prejuízo da fiscalização intraorgânica e também daquela desempenhada pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público, daí a razão de ser subjacente à formulação dessa resolução, ora questionada perante esta Corte, está permanentemente sujeito o Ministério Público ao controle jurisdicional dos atos que pratique no âmbito das investigações penais que promova ex propria auctoritate, não podendo, entre outras limitações de ordem jurídica, desrespeitar o direito do investigado ao silêncio, nem lhe ordenar a condução coercitiva, nem constrangê-lo a produzir prova contra si próprio, nem lhe recusar o conhecimento das razões motivadoras do procedimento investigatório, nem submetê-lo a medidas sujeitas, é o caso, à reserva constitucional de jurisdição, nem impedi-lo de fazer-se acompanhar de advogado, nem impor ao advogado indevidas restrições ao regular desempenho de suas prerrogativas profissionais. O fato, senhora presidente, e não custa rememorar no ponto, que a Constituição Federal de 88 foi inegavelmente um instrumento de decisiva consolidação jurídico-institucional do Ministério Público. Ao dispensar-lhe singular tratamento normativo, a Carta Política redesenhou-lhe o perfil constitucional, outorgou-lhe atribuições inderrogáveis, explicitou-lhe a destinação político-constitucional, ampliou-lhe as funções jurídicas e deferiu, de maneira muito expressiva, garantias inéditas à própria Constituição e aos membros que a integram. Plenas de significação, portanto, as conquistas institucionais obtidas pelo Ministério Público ao longo do processo constituinte, de que resultou a promulgação da vigente Constituição do Brasil. Com a reconstrução da ordem constitucional, emergiu o Ministério Público, agora sob o signo da legitimidade democrática, ampliadas que lhe foram as atribuições, dilatada a competência, reformulada a fisionomia institucional, em razão do que conferiram-se-lhe os meios necessários, meios lícitos necessários à consecução de sua própria destinação constitucional, atendendo-se finalmente no ponto a uma antiga reivindicação da própria sociedade civil, que sempre quis, que sempre postulou, que sempre exigiu um Ministério Público funcionalmente independente, politicamente afastado da influência dos poderes políticos. O fato é que o tratamento dispensado ao Ministério Público pela vigente Constituição confere-lhe, no plano da nossa organização estatal e notadamente no âmbito da persecução penal, quando instaurada em sua fase pré-processual, uma posição de inegável eminência, na medida em que se lhe atribuíram funções institucionais de magnitude irrecusável. A Constituição da República, portanto, senhora presidente,
conferiu ao MP uma inquestionável importância, deferiu-lhe, em consequência, os meios lícitos necessários à plena realização de suas finalidades jurídico-institucionais. Daí a razão de ser da edição dessa resolução, que objetiva, a partir da própria teoria dos poderes implícitos, viabilizar a prática por essa instituição dos poderes que foram expressamente outorgados no texto da Constituição da República, autorizando, portanto, o parquet, no exercício de suas atribuições, entre outras providências, a promover as apurações cabíveis que lhes sejam próprias. Daí a corretíssima observação feita pelo eminente ministro Nery da Silveira, quando assinalou, em douto voto proferido na condição de relator da ADIM 1571, que, aspas, para promover a ação penal pública, conforme o artigo 129, inciso 1º da Lei Magna da República, pode o Ministério Público proceder às averiguações cabíveis, requisitando informações e documentos para instruir seus procedimentos administrativos preparatórios da ação penal, requisitando também diligências investigatórias e instauração de inquérito policial. Entendo por isso mesmo, senhora presidente, que o poder de investigar em sede penal também compõe a esfera de atribuições institucionais do MP, como anteriormente mencionei, pois esse poder se acha instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo o exercício por essa instituição das múltiplas competências que lhe foram direta e expressamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da República. Isso significa, portanto, que a outorga de poderes explícitos ao Ministério Público e também ao Conselho Nacional do Ministério Público, tais como aqueles enunciados nos artigos a que aludi anteriormente, isso tudo supõe que se reconheça, ainda que por implicitude, aos membros dessa instituição e ao Conselho Nacional do Ministério Público, a legitimidade de meios lícitos destinados a viabilizar a adoção de medidas vocacionadas a conferir concreção, real efetividade e aplicabilidade às suas atribuições, permitindo assim que se confira efetividade aos fins constitucionalmente reconhecidos ao Ministério Público. Por isso, senhora presidente, concluindo o meu voto, peço vênia a todos os que pensam em sentido contrário, para, acompanhando o douto voto proferido pelo eminente ministro relator Luiz Roberto Barroso, e por entender que a resolução do CNMP não transgride nenhum princípio constitucional, não excede os limites dos poderes normativos que a própria Constituição da República lhe atribuiu, e considerando ainda que inexiste qualquer transgressão à autonomia funcional dos membros dessa importante instituição da República, em razão de tudo isso, e novamente pedindo vênia, e acompanhando o voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, eu julgo procedente a presente ação direta e confirma a plena validade constitucional da resolução objeto de impugnação nesta sede de controle normativo abstrato. Agradeço a Vossa Excelência e começo por enfatizar no meu voto escrito, que juntarei, farei uma breve referência só a alguns pontos, já que foram tantos os argumentos e os fundamentos aqui apresentados, no sentido de que não tenho dúvida que há um número enorme de órgãos hoje que acabam por emanar normas, preparar normas, algumas realmente retiradas de leis, algumas retiradas diretamente da Constituição e algumas que não se tem um controle pleno. Num trabalho de pesquisa realizado, descobrimos que há mais de 100 órgãos dos quais emanam normas, e nós mesmos todos não sabemos por que às vezes somos, por exemplo, parados no trânsito por uma determinada norma, que teria sido transgredida ou não, mas, enfim, emanada de um conselho
que é criado a partir de uma lei, que é composto por pessoas que nós não conhecemos, mas que estabelece uma forma de proceder ao conduzir um veículo, por exemplo. O número é enorme, mas, no caso dos conselhos, tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Nacional do Ministério Público, eu me ponho inteiramente de acordo no sentido de que as competências para a exação dessas normas provêm diretamente da Constituição, até porque, para cumprir as suas atribuições, é preciso que alguns dados sejam regulamentados, alguns procedimentos, alguns provimentos sejam exarados, exatamente na tentativa de dar cobro às finalidades fixadas, definidas constitucionalmente a estes dois conselhos. E fico nesses exatamente porque se cuida aqui de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e, na sequência, havia, e deixaremos para amanhã, o julgamento da questão relativa a uma resolução sobre este tema do Conselho Nacional de Justiça. E são muitas mesmo as normas, mas todas elas se baseiam na lei, como é este caso, e têm a competência para atuar desta maneira, nessa sequência, da própria Constituição, como aqui já foi enfatizada. Por essa razão, a despeito de considerar que este é um tema efetivamente muito importante para se cuidar no Brasil, não tenho como vislumbrar aqui que o Conselho Nacional do Ministério Público não disporia de atribuição para emanar normas e que essas aqui teriam, de alguma forma, exorbitado do poder regulamentar que lhe cabe, exatamente porque, neste caso, nós temos até mesmo a lei, como foi enfatizada desde o voto do ministro relator. Eu tenho para mim, com as vênias dos que pensam em sentido contrário, com todas as vênias do brilhante voto a partir da manifestação do ministro Alexandre de Moraes, que esta norma, as normas contidas nesta resolução, buscam a uniformização de procedimentos destinados exatamente a se manter o dever de sigilo e o resguardo das relações e mantém, portanto, a estrita legalidade em observância aos deveres funcionais do Ministério Público, nos termos do parágrafo 2º do artigo 130-A da Constituição. E estas normas, na minha compreensão, e o ministro Barroso enfatizou que há muitas leituras possíveis, porque se trata de trabalhar com a palavra, cuja interpretação sempre exige do intérprete uma compreensão e um olhar que pode distingui-lo. Mas acho que, diferente do alegado, as normas impugnadas não condicionam, nem poderiam fazê-lo, validade, por exemplo, de pedidos cautelares de interceptação telefônica, porque eventual anulação da interceptação em processo criminal depende, como o ministro Celso de Mello acaba de enfatizar, rigorosamente de autorização judicial prévia. E, portanto, vejo até alguma contradição na inicial, por exemplo, a folhas 9 do que se tem naquela inicial, porque aqui se tratam de medidas protetivas editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público para evitar eventual nulidade, por exemplo, de processo por violação de normas processuais. E o que se faz é um desdobramento, uma pormenorização do que se contém na lei a partir da atribuição constitucional conferida ao Ministério Público. E se leva em consideração os considerandos daquela resolução, tem-se exatamente a ênfase na validade e na legitimidade e efetividade da prova e da instrução processual de acordo com a Constituição e a lei, o que dá bem a ideia da legitimidade que se busca com esta resolução e com as normas nelas contidas. Por isso, de uma forma extremamente singela, e vou fazer a juntada de voto, não consigo vislumbrar, com todas as vênias dos que pensam em sentido contrário, enfatizando até a ênfase nas dificuldades que foram demonstradas a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, que poderiam eventualmente se ter, mas que não vislumbro como em confronto com a Constituição, a determinar a declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual, com as vênias daqueles que votaram no sentido da parcial declaração de inconstitucionalidade ou mesmo do ministro Marco Aurélio, que julgou procedente o pedido, portanto, no sentido de declarar inconstitucionalidade, eu peço vênia para acompanhar o voto do ministro relator e dos que acompanharam e, igualmente, julgar improcedente o pedido formulado e proclamo o resultado. O Supremo Tribunal, por maioria, julgou
improcedente o pedido formulado, reconhecendo, portanto, a constitucionalidade da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, número 36 de 2009, vencidos, em parte, os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, e vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava procedente o pedido. Esta proclamação do resultado. Senhores ministros, agradeço muito o trabalho de todas Vossas Excelências, do senhor vice-procurador-geral, senhores advogados, senhora secretária das sessões. Teremos ainda a sessão administrativa. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão jurisdicional.